Bom dia, memorável! E hoje eu gostaria de iniciar esse áudio te convidando a pensar um pouco sobre as guerras que você está enfrentando. Exatamente, as guerras que você está enfrentando nesse momento da sua vida. Você já escutou alguma vez algumas pessoas aí falarem que estão lutando, enfrentando, travando alguma guerra? E que de certa forma nós podemos escolher as guerras que queremos travar, lutar ou até mesmo abandonar? E se parar para pensar, de certa forma, quando falamos de guerra, parece que soa pesado, não é verdade? E muitas vezes por causa do cansaço diário, cotidiano, vez ou outra pensamos ou dizemos: poxa, essa guerra eu perdi, essa não deu, essa já era. Mas será que você perdeu mesmo? Mas por que você se sentiu derrotado? Será que você perdeu pelo cansaço? Será que você perdeu por WO? Será que você simplesmente desistiu? Pode ser que tenha perdido apenas uma luta. E tá tudo bem, uma batalha. E não necessariamente a guerra. E talvez você esteja aí pensando: ah, mas eu não estou enfrentando nenhuma guerra, nenhuma batalha atualmente. Porém, eu vou ser um pouco ousado a afirmar que dificilmente você não esteja enfrentando alguma batalha, alguma guerra. O que pode estar acontecendo é que você talvez esteja simplesmente aceitando os acontecimentos, vivendo no modo aleatório, vivendo no piloto automático. Falamos um pouco sobre isso no nosso último encontro na segunda-feira. Mas o que eu gostaria de trazer aqui hoje é que você, eu, nós, cada um de nós estamos enfrentando algumas batalhas, algumas guerras. E você vai perceber que algumas são mais simples, já outras são um pouco mais complicadas. Algumas você precisa enfrentar sozinho, já outras pode enfrentar em grupo, em dupla, com algumas pessoas. Mas a construção que eu gostaria de trazer para esse áudio de hoje é que, independente da guerra ou da batalha que você esteja enfrentando, é necessário que siga em frente. No áudio de ontem falamos que no caminho a carga vai se ajeitando, mas é preciso caminhar. É importante enfrentar alguns medos, desafios, é importante entender o porquê de alguns medos. Porque, como já aprendemos, o medo, ele não é necessariamente ruim. Ruim é deixar de viver por medo. Ruim é ficar paralisado por causa dos medos. Lembra? O corajoso é aquele que enfrenta apesar dos medos. O corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que age apesar dos medos. Para você que pensou aí que não vive em nenhuma guerra, talvez precise olhar por um ângulo diferente, um olhar mais distante do que você está passando ou do que você esteja vivendo. Eu, por exemplo, eu travo as minhas batalhas, as minhas guerras, e escolho aquelas que quero enfrentar agora, aquelas que posso enfrentar mais para frente, aquelas que já não vale mais a pena enfrentar, aquelas que eu simplesmente parei de lutar por aquilo. Aquilo ali já não faz mais sentido. Aquela batalha ali se perdeu, porque meus planos, minhas metas, meus objetivos, meus sonhos mudaram. Mudei a rota. Sendo assim, algo deixou de fazer sentido naquele momento, porque alguma coisa aconteceu. Quando tudo aconteceu, e tudo muda quando alguma coisa muda, e eu mudei. E talvez você também tenha mudado ou esteja mudando, porém você mudou, mas continua tentando travar as mesmas guerras, as mesmas batalhas, e talvez esteja ou tenham algumas batalhas que já não valem mais a pena serem
lutadas. Nesse momento, eu gostaria que você trouxesse isso para a luz. Pensasse um pouco sobre as batalhas, as guerras que você está enfrentando e se realmente vale a pena permanecer nelas. Porém, talvez eu ainda precise travar algumas batalhas, algumas guerras, e pode ser que, como eu mencionei, você também. E já que estamos no mês da reversão, pode ser que você apenas entenda que precise reverter algumas batalhas, talvez esteja lutando e gastando a sua energia em vão, em batalhas que já não valem tanto a pena, que já não valem mais a pena serem lutadas com tanto esforço. Como então descobrir que guerras estou lutando? Que guerras vale a pena permanecer lutando? Eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível. E para isso eu vou trazer aqui uma receita que você vai levar aí para a sua vida, que são os 6 porquês. Anote aí, os 6 porquês. Mas antes nós precisamos entender as guerras que estamos enfrentando, as guerras que precisamos enfrentar, ou até mesmo identificar, opa, eu nem sabia que eu estava enfrentando essa guerra. Então vamos tentar identificar algumas aí. Pega o seu caderno das conquistas, que hoje eu quero que você construa muitas percepções. Tome algumas decisões e ações bem direcionadas. Então, voltando a falar aí de guerra, eu, como mencionei, tenho as minhas. Por exemplo, a luta ou a guerra contra as minhas próprias fraquezas. Muitos de nós precisamos travar uma guerra contra vícios prejudiciais, uma guerra contra a postura anterior da reclamação, uma guerra contra a preguiça, uma guerra contra a procrastinação, uma guerra contra a nossa imperfeição, uma guerra contra o pecado, uma guerra a favor da nossa consciência, uma guerra a favor de mantermos uma certa coerência, uma guerra contra a compulsão, uma guerra contra as palavras que não geram nada, uma guerra contra a futilidade, uma guerra contra sentimentos de inutilidade, uma guerra contra sentimentos de escassez, uma guerra contra medos e mais medos, uma guerra contra relações tóxicas, uma luta contra a dificuldade de perdoar o outro, uma luta com a dificuldade de se perdoar, etc, etc, etc. Eu poderia citar muitas outras coisas, muitos outros exemplos, porém eu gostaria que você anotasse tudo que vier à sua mente nesse momento, tanto os exemplos que eu citei, quanto alguma coisa que talvez possa ter passado em branco. Anote aí. Tudo é importante para as suas percepções. Deixe a caneta correr solta. Anote todas as suas guerras, todas as suas batalhas. E aí você vai perceber que o caminho da guerra pode ir ficando mais leve. Talvez a guerra que está tão difícil de enfrentar, de batalhar, pode ser porque você não está travando ela da maneira certa. O que precisamos entender primeiro é que antes da guerra existe a pré-guerra, ou seja, a preparação. Lembra o que é o difícil? Como nós fazemos o difícil ficar fácil? O difícil fácil nada mais é do que o difícil preparado. Então a preparação, afiar o machado, afiar a espada, ajustar a armadura, preparar o escudo, todos os detalhes são importantes e fazemos isso aprimorando nossas habilidades. É estar um passo à frente, é saber como vai estar o tempo, saber a melhor roupa para aquele tempo. Se você sabe que vai chover, você leva o guarda-chuva. É simples assim. É simples assim. Aprimorar as suas habilidades. Pode ser aí também através de um processo terapêutico. Pode ser aí através de um programa incrível, como é o Acalme Seu Coração. Pode ser lendo bons livros.
Talvez por ler, meditar na Bíblia, ter bons ouvintes, bons conselheiros, por sermos treinados por pessoas que talvez já tiveram que travar batalhas semelhantes à nossa. Por exemplo, alguém que conseguiu vencer um vício, que talvez estejamos tentando vencer também. Com certeza pode nos apoiar nessa luta árdua, nessa guerra, compartilhando algumas coisas ou ações que teve sucesso, que teve êxito ao conseguir. E pode ser que tiremos aí boas lições e aprendizados dessa pessoa. Você tem aproveitado tais lições? Tem aproveitado as oportunidades? Talvez possa aparecer também uma leitura. Encontre algo que possa te ajudar, talvez em alguma live, em algum áudio como esse que eu faço todos os dias, que eu faço diariamente. São maneiras de afiar o nosso machado, de deixar nossa armadura preparada. Talvez você tenha aí se lembrado do áudio onde eu falei sobre a importância de afiar o machado. Afiar o machado é muito importante. Afiar o machado é tão importante como caminhar. A falta de preparação é prejudicial para qualquer coisa, para entrar em qualquer luta. Às vezes, decidimos nos casar despreparados financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, cheio de traumas, cheio de dores do passado. E fazendo isso, reduzimos a chance de obter sucesso nessa decisão, nessa relação. Não que o casamento seja uma guerra, não é isso que eu estou falando. O ponto é, o casamento veio sanar o quê? Veio entrar onde? E às vezes nem mesmo você sabia os motivos e os objetivos. Às vezes era só para sair de casa. Às vezes era só para mudar de ambiente. Às vezes era para se sentir amado, amada. Porque não se sentia amado, amada no ambiente que você vivia. Em um dos atendimentos que eu fiz aí, alguns meses atrás, uma jovem que havia se casado bem jovenzinha, bem nova, ela acabou identificando que ela vivia em ciclos de repetição. E ela nunca conseguia ser feliz. Ela se casou 3 vezes, mas não conseguia ser feliz. Talvez seja porque ela casou tentando buscar afeto que não tinha dos seus pais, como ela mesma confirmou. Talvez ela buscou esse casamento para ser amada, para ser valorizada, para ser cuidada. E talvez ela possa ter colocado o marido, de certa forma, no lugar do seu pai. O fato dela ter feito uma escolha que talvez tenha sido pelo motivo errado não significa necessariamente que o casamento dela está fadado ou estava fadado ao fracasso. Mas poderia sim dificultar. E nesse caso, acabou dificultando. Nesse caso, no caminho, ela precisa identificar e ir encontrando objetivos e metas melhores. Ela pode sim querer e ser amada, querer e ser valorizada por seu esposo, pelo seu marido. Porém, simplesmente ela precisa querer isso com o objetivo certo. Porém, tais detalhes acaba sendo um assunto mais para um processo terapêutico. Esse é apenas um exemplo para que nós possamos identificar as guerras que estamos travando e os motivos que nos levam a mudar de ambiente. O que eu gostaria que você entendesse é que após afiar sua espada, seu machado, ajustar toda a sua armadura, o escudo, você precisa ter em mente que é a disciplina que vai guiar as suas ações em praticamente todas as coisas. Ainda sobre a preparação, a importância da preparação. Quando você vai fazer uma viagem longa, o que geralmente o motorista precisa fazer? Verificar se o carro está propício para aquela viagem. Ver pneus, óleo, combustível. É a preparação que faz a viagem ser mais segura. É a preparação que faz a gente ir mais longe. Não precisamos permanecer muito tempo parado para se preparar, mas precisamos ir conciliando. Lembra do áudio onde eu falei da pista e do box? Ora vamos estar no box, ora
vamos estar na pista. Por exemplo, vamos mencionar novamente aqui, trazer o caminho da guerra. Como eu mencionei, também é uma guerra contra a fraqueza. E essa guerra nos leva à resistência, à disciplina, a fazer o que precisa ser feito. Porque não precisa ser fácil, precisa ser feito. O caminho da guerra talvez seja uma guerra contra a ignorância. E, portanto, nos leva ao conhecimento, nos leva à preparação, nos leva a aumentar nosso nível intelectual, espiritual, emocional. E, sendo assim, nos leva a expandir o nosso nível de sabedoria. Lembrando que aqui estamos falando de sabedoria prática, ou seja, colocar em prática o que aprendemos, sermos coerentes com o que aprendemos, sermos coerentes com nós mesmos e com os outros, com nossas atitudes, com nossas decisões, com o que falamos. O caminho da guerra pode ser uma guerra contra a confusão e, portanto, resulta em compreensão. E pode ser que seja uma guerra contra relações tóxicas, que, portanto, resulta em comunicação. Resulta em impor limites, resulta em aprender a dizer não quando necessário, sem carregar sentimentos de culpa. Pode ser que seja uma guerra que você está travando contra alimentos, que ao invés de nutrir o seu organismo, acaba te prejudicando. Portanto, resulta em fazer escolhas alimentares melhores, e que no final vai aumentar o seu nível de disposição e melhorar a sua saúde. Pode ser que estejamos travando uma guerra contra a preguiça. Isso resulta em obter mais disciplina. Resulta em obter disciplina suficiente para simplesmente ir e fazer. Acordar cedo, treinar, movimentar o corpo e, consequentemente, ter um corpo mais saudável, mais forte, mais bem disposto. Estão conseguindo entender o ponto, meus queridos? Estão conseguindo ter percepções com esse áudio? Conseguiu identificar? Você escolhe a guerra que quer lutar. É você que vai escolher. Se quiser desistir de algumas, tá tudo bem. É você quem vai decidir. A escolha é sua. Só entenda que, dependente de enfrentar ou independente de desistir, independente da escolha que você faça, você vai pagar algum preço. Já falamos sobre isso. Talvez o preço seja ter um corpo que você não gosta, se olhar no espelho e não gostar do que você está vendo. Ter uma saúde que não convém com a postura memorável que você deseja, que você almeja. Talvez o preço seja ser incoerente com seus sonhos, com as suas metas, com seus objetivos. Talvez o preço esteja sendo incoerente com a sua postura atual. Talvez você precise revisar melhor suas decisões e as suas ações. Talvez o preço esteja sendo incoerente com a pessoa incrível e memorável que merece e pode ser. A pessoa incrível e memorável que você é e merece e pode ser. Lembra, a postura vem antes do resultado. Olha pelo ângulo certo. Essa semana eu vi um exemplo de uma mulher que estava se sentindo bem mal. Ela estava com a autoestima baixa, estava desempregada, disse ali que estava se sentindo gorda, desempregada, se sentindo um verdadeiro fracasso. Mas lembra o que eu falei sobre contar a história certa? Perguntei para ela o que ela estava tentando fazer para mudar aquilo. Ela disse que tinha enviado alguns currículos, que ela estava se alimentando melhor, ao menos comendo mais alface, mais vegetais, mais frutas, melhorando a quantidade de água. E ela já estava até conseguindo treinar pelo menos 2 vezes na semana. Olha só, que demais, ela saiu da reclamação, falei sobre isso no nosso encontro de segunda-feira. Mas fiquem tranquilos, que eu vou trazer essas informações mais detalhadas nos próximos áudios. Mas essa história, ela nos traz
muitos aprendizados, não é verdade? Ela podia contar uma história de uma maneira diferente. Ela poderia começar, eu errei sim, mas meus erros me trouxeram muitos aprendizados. E para esse caso, a gente pode até pegar a sacada de Thomas Edison, que quando questionado sobre suas falhas em relação às suas invenções, e ele continuava tentando e tentando, ele concluiu ali: ei, eu não falhei não. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Simples assim. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Não é falha, é encontrar maneiras melhores. Agora você já sabe o que não dá certo. Não deu certo de novo. Você já sabe 2 maneiras que não deu certo. Não deu certo de novo, você já sabe 3 e tá tudo certo. Eu já repeti muitas vezes, mas como a repetição, ela é a mãe da retenção, muitas vezes um erro nos ensina muito mais do que os acertos. Um erro nos ensina lições valiosas, que muitas vezes 10 acertos não ensinam. E ainda falando de Thomas Edison, ele disse ali que a nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso, ou no caso a nossa vida memorável, como sempre falamos, é sempre tentar mais uma vez. Então, como já dizia Raul Seixas, tente outra vez. Tente outra vez. Tá tudo bem tentar outra vez. E voltando aqui ao exemplo da história da nossa queridíssima colaboradora, que emprestou a sua história para aprendermos com ela hoje, talvez ela devesse apenas contar uma história diferente, uma história um pouco mais coerente com a postura atual dela. Ao invés dela repetir novamente que está muito mal, a sua autoestima está baixa, ela está desempregada, ela está se sentindo gorda, fracassada na vida, que ninguém quer ela. Ela poderia contar uma história diferente, lembrando que ela já está tendo atitude e a postura memorável. Ela já está agindo. Ela não está só na reclamação. Ela poderia dizer algo como, por exemplo, eu ainda estou acima do peso, mas eu estou administrando bem a minha comida, o meu corpo. Eu estou procurando um emprego. Já entreguei currículos em vários lugares. Porém, enquanto eu não encontro, eu posso me melhorar. Posso aprender algo novo, quem sabe posso me tornar uma empreendedora. Posso assistir, ler bom conteúdo que vai agregar, que vai contribuir com a minha vida, que vai contribuir com o meu futuro. Interessante que nesse momento eu também tenho tempo para mim, tempo para as pessoas que eu amo. E sobre meus erros, eu posso até ter errado sim, mas eu aprendi muito, muito mesmo com meus erros. E agora eu sei resolver algumas equações, algumas situações de maneira muito mais eficiente e com menos margem para futuros erros. E aí? O que você achou? É a mesma história contada de uma maneira diferente. Qual história você acha que protege o emocional dela? Qual história contada retrata a postura memorável que ela se encontra? A postura memorável que ela deseja? E agora eu quero saber de você. Quais foram as percepções que você teve do áudio de hoje? Quais são as guerras que você está lutando? Quais são as batalhas que você vai permanecer? Quais são as batalhas que você percebeu que não vale mais a pena enfrentar? Que não vale mais a pena lutar? E se tiver difícil, lembre-se da postura. Quando alguém te criticar sem uma solução para a crítica, qual é mesmo a resposta? Tá bom. Quando acontecer algum problema que ainda não tem solução de momento, qual a sua resposta? Ótimo. Simples assim. Alexandre, mas você é isso, aquilo, Alexandre. Tá bom.
Mas Alexandre, tua live, teu áudio ficou uma porcaria. Tá bom. Mas Alexandre, você isso, aquilo. Você não tem vergonha, não? Tá bom. Mas Alexandre, ótimo. Isso poupa minha energia. Eu sei exatamente as guerras que eu vou precisar, que eu vou continuar enfrentando. E você sabe? Hoje, por exemplo, eu enfrentei aqui uma guerra para gravar esse áudio diário. Você deve estar percebendo que eu estou num lugar diferente. Muito carro passando, passou moto, trator, caminhão. E olha que eu achei que era um lugar legal para se gravar um áudio. Mas tudo bem, eu decidi travar essa guerra, essa batalha. Porque para mim, nesse momento, está fazendo sentido. E todo o barulho que aconteceu por trás do áudio, isso significa que o áudio é um áudio ruim? Que não vai ter conteúdo que vai agregar em nada? Não necessariamente. Talvez seja apenas um áudio um pouco mais barulhento. Mas o que você faz com o conteúdo, com a informação, que vai fazer esse áudio ser um áudio memorável? É isso. É o que você fizer com o conteúdo, com a informação, que vai fazer com que o áudio seja um áudio memorável. E para finalizar, vamos trazer aqui a receita dos 6 porquês. Eu estou na guerra contra a preguiça, por exemplo. Aí você vai lá e faz o primeiro porquê, o primeiro questionamento. Ok, por que então eu vou permanecer nessa guerra? Ah, porque eu quero ter um corpo melhor, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero fazer coisas melhores. E aí vem o segundo porquê, ok, por que você quer ter uma saúde melhor? E aí vem outro porquê, por quê? Porque isso, aquilo, por quê? Porque isso, aquilo. Faça 6 porquês para cada guerra que você está travando. E com certeza você vai encontrar mais certezas dentro das atuais certezas. E aí você vai chegar a 6 porquês. Experimente fazer esse exercício e traga isso para a sua vida. Eu preciso fazer isso hoje. Ok, por quê? Porque isso, aquilo. Ah, e por que isso, aquilo? É porque isso, aquilo. Pode ter certeza que essa simples ação vai te trazer maior clareza e compreensão sobre seus próximos passos, sobre seus próximos movimentos. Lembre-se que é o caminho da guerra, mas não de qualquer guerra, da guerra que vai te levar para o próximo nível, aquela que vale a pena ser batalhada, para vencer a preguiça, a fraqueza, o desânimo, os vícios, etc. É essa guerra bem batalhada que vai te levar ao próximo nível, que vai te levar para a sua consequência inevitável, memorável. Talvez seja difícil, e é bem provável que vai ser ou que esteja sendo, porém não precisa ser fácil. O que precisa é ser feito. E talvez seja nessa dificuldade que você vai encontrar, ou que você já tem encontrado, que você vai verificar e encontrar o verdadeiro caminho da liberdade. E use bem essa liberdade, use bem seu livre-arbítrio, seja coerente com seus valores, seja coerente com seus princípios e usufrua de uma vida muito mais feliz, muito mais leve, muito mais saborosa, muito mais satisfatória e muito mais, mas muito mais mesmo, memorável. Agora sim, bora lá criar memórias incríveis para esse dia. Bora lá escolher as guerras que você vai permanecer e viver esse dia de maneira intencional. Se torne um verdadeiro colecionador de belas memórias. Um beijo no seu coração e até o próximo impulso.